Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, e enviamos também nossas saudações a todos aqueles que vão nos acompanhar nas páginas da loja esotérica virtual, Alevir, e também no nosso canal do YouTube. Mandamos também saudações para todos aqueles que estão participando do nosso grupo no Facebook. Estamos no Facebook, ouvintes, procurem Levir lá na barra de pesquisas do Facebook. Participe, integre a nossa comunidade já quase com 8.000 integrantes, recebendo diariamente as nossas mensagens, nossos comunicados, a sabedoria na forma de frases, de vídeos, de partilha, ouvintes, de nossos membros que podem colocar lá as suas mensagens. Sempre uma satisfação recepcioná-los para mais uma noite de estudos aqui dos temas do livro A Doutrina Teosófica, com ideias de Madame Helena Petrovna Blavatsky, a grande mensageira dos Mahatmas, dos mestres da sabedoria e da compaixão, que a escolheram para ser a precursora no Ocidente desses conhecimentos, ouvintes, que vão cada dia se transformando em mais populares, vão entrando, ouvintes, dentro da cultura espiritual do Ocidente, ideias que sempre estiveram presentes no coração do povo oriental, mas que agora também está começando, mesmo que tenha se passado já mais de um século dessa presença de Blavatsky, dos seus seguidores e de grandes outros teósofos. Mais um século, ouvintes, não é nada dentro da história longuíssima da sabedoria nesse planeta. E hoje, ouvintes, nós vamos falar sobre alguns princípios muito importantes que lamentavelmente estão muito ausentes na humanidade, no Ocidente, e também podemos constatar isso até no nosso próprio país. Vamos falar da moral, a moral, ouvintes, que vem exatamente dos preceitos espirituais transcendentais, e não, ouvintes, aquela moral que é imposta por uma religião, por uma etnia, por um costume, mas sim a moral que advém de uma vida levada espiritualmente. E o primeiro dos princípios, ouvintes, morais que Blavatsky ressalta e que nós já mencionamos ontem, assim, inicialmente, superficialmente, é exatamente o dever, ou o Dharma, aquilo, ouvintes, que está na natureza do ser humano e que ele tem que realizar, ele tem que seguir para cumprir com a sua tarefa de ser, ouvintes, ativo dentro da manifestação, para que ele possa dar o passo evolutivo necessário para o seu progresso. Sobre o dever, nas suas obras, Blavatsky nos diz aqui: o dever é aquilo que se deve à humanidade, a nossos semelhantes, a nossos vizinhos, a nossa família, e especialmente o que devemos a todos aqueles que são mais pobres e desamparados que nós mesmos. Esta é uma dívida que não satisfeita durante a vida nos torna espiritualmente insolventes e cria um estado de quebra moral em nossa próxima encarnação. A teosofia é a quintessência do dever. O que chamais, entre aspas, de deveres cristãos
foram inculcados por todos os grandes reformadores morais e religiosos séculos antes da era cristã. Não se tratava antigamente de tudo o que era grande, generoso e heróico, sendo objeto, como hoje, de prédicas no púlpito e até mesmo por nações inteiras. A história budista está repleta dos atos mais nobres e mais heroicamente generosos. E ela faz aqui uma citação que menciona exatamente isso. Sede todos uma só vontade, compadecei-vos uns dos outros, querei-vos como irmãos, sede misericordiosos, afáveis, não devolvei ao mal, ou injúria por injúria, mas sede bondosos. Observaram praticamente esses preceitos os discípulos de Buda, alguns séculos antes de Pedro. E, naturalmente, ouvintes, nós sabemos que essas palavras nós as encontramos também nas escrituras cristãs. A ética do cristianismo é indubitavelmente grande, mas é também inegável que não é nova e que nasceu do mesmo modo que os deveres pagãos. Os que praticam seu dever para com todos e somente pelo dever são poucos, e ainda menor número é contado entre os que cumprem esse dever pelo contentamento de sua própria consciência. Formosa para leitura e discussão, a ética moderna, porém, que são as palavras quando não se convertem em atos. Finalmente, se me perguntais de que modo compreendemos o dever teosófico posto em prática e relacionado ao karma, né, que nós estudamos no nosso último programa, Blavatsky diz: posso responder que nosso dever é o de beber, sem a mínima queixa, até a última gota de qualquer conteúdo que o destino nos ofereça na taça da vida. Colher as rosas da vida tão somente pelo aroma que possam exalar para os outros e nos contentarmos tão somente com os espinhos, se não pudermos gozar daquele aroma sem privar dele um outro ser. Ouvintes, a ideia de dever que promana da filosofia teosófica é exatamente essa. E, na verdade, é a grande filosofia dos bodhisattvas, daqueles mestres sem os quais, ouvintes, nós estaríamos completamente perdidos no caminho, porque eles são justamente chamados de mestres da compaixão, porque eles fizeram o sagrado voto, ouvintes, como fizeram o Senhor Buda, como o fizeram o Senhor Cristo, o Divino Maitreya, instrutor de anjos e de homens, de ficar, ouvintes, de permanecer com a nossa humanidade, trabalhando para que ela possa se erguer, ouvintes, das trevas e chegar até a luz espiritual. Milhões e milhões de pessoas ainda estão perdidas nas brumas e nos lodaçais, ouvintes, da ignorância e do egoísmo. Muitas almas jovens da humanidade ainda se perdem na criminalidade, na imoralidade, e aqueles, ouvintes, que têm conhecimento e que têm, ouvintes, no seu coração esse chamado que tão intensamente foi pregado, como, por exemplo, nós vemos nas inúmeras incursões que fez o Mestre Jesus, curando aos enfermos, ensinando aos ignorantes,
provando a eles por A mais B que é possível viver uma vida espiritual, mesmo, ouvintes, que o reino dos céus, que o reino de Deus não seja desse mundo, que é um mundo tridimensional, um mundo limitado, um mundo onde para cada satisfação, para cada prazer, existem 10 ou 20 ou mais sofrimentos, em que pessoas aos milhões, ouvintes, estão sofrendo com fome, não só, ouvintes, a fome do corpo, que é terrível, porque castiga o corpo material, desabrigadas pelas intempéries, né? Sem acesso a todos os fundamentos que hoje são garantidos na Carta Universal dos Direitos Humanos, mas além, ouvintes, de toda essa miséria material, há também a miséria espiritual. E é a essa, ouvintes, miséria que o verdadeiro esoterista se dedica para estender a mão para o seu semelhante, gastando um pouco do seu tempo para anular o seu egoísmo, anular a vida fechada dentro do seu próprio ser e ouvir, ouvintes, esse clamor que o mundo tem por ensinamento. E mesmo que nós não sejamos intelectuais, que nós não sejamos professores, que nós não sejamos mestres em qualquer filosofia, ouvintes, mesmo com atos caridosos, com atos de carinho, de auto-entrega, ouvintes, nós podemos realmente cumprir esse dever, esse dharma, ouvintes, que pode ser desenvolvido de inúmeras maneiras, né? E para essa pessoa, ouvintes, que vive uma vida de auto-abnegação e que reconhece a necessidade que os seres humanos necessitam, carecem, ouvintes, de instrução, carecem de abrigo, carecem de elevação, nos diz aqui Blavatsky: o objeto do homem é um ato e não um pensamento, ainda que fosse o mais nobre, e se não se amolda a sua vida diária e a esta verdade, não é correto. A felicidade, ou melhor, a satisfação, pode ser consequência para o cumprimento do dever, mas não é e nem deve ser o motivo para isso. E, ouvintes, cumprir o dever para com o próximo, serviço, né, que é exatamente um dos 3 grandes pilares que levam ao desabrochar, ouvintes, dos chakras superiores, né? Muitas pessoas se aproximam de nós nas palestras, nas conferências e perguntam, né, como se fosse uma coisa fácil, né? Como despertar, como abrir os chakras, como despertar a Kundalini, né? Como se a Kundalini já não estivesse lá funcionando na pessoa e a espiritualidade não estivesse ali só esperando a dedicação da pessoa. Então, nos ensinamentos teosóficos, nós vemos que há 3 grandes pilares, ouvintes, que levam ao desabrochar dos chakras superiores, que são aqueles que nós contamos inicialmente a partir do coração. E são o estudo, a meditação e o serviço. Muitas pessoas hoje em dia realmente praticam o estudo. Hoje há muita literatura, 10% dos livros que são editados são livros espiritualistas, de autoajuda, de esoterismo,
de espiritismo, de ciências ocultas, de maçonaria, de todo tipo de assunto, ouvintes, que faz com que a mente da pessoa esteja em contato com temas superiores. E ler, ouvintes, livros teosóficos, esotéricos, espíritas, Rosa Cruzes, livros de filosofia, literatura, ouvintes, evolutiva espiritualmente, na verdade é se abrir para o eu superior. A mente, que é um grande espelho que reflete tanto o inferior quanto o superior, quando nós estamos, ouvintes, com um livro desse nas mãos, na verdade nós estamos volvendo o espelho da nossa mente para cima, para captar ideias superiores. E, ouvintes, mesmo que nós não tivéssemos acesso a nenhuma dessas literaturas, mas sobrasse apenas alguns fragmentos da Bíblia, do Alcorão, dos Upanishads, das sabedorias do mundo, mesmo assim a nossa alma beberia dessa fonte, ouvinte, se abriria para o seu nível superior. E o estudo, ouvintes, leva a outra coisa fundamental, que é a meditação. A meditação é ainda mais profunda do que o estudo, porque ela é aquele momento em que o indivíduo anula a sua natureza inferior, se senta tranquilamente para pensar, para orar, para se concentrar, né, seguindo as instruções clássicas, né, de Patanjali, esse grande instrutor que viveu na Índia séculos e séculos antes de Cristo. Ele colocou os estágios da meditação: a concentração, ouvintes, a meditação e finalmente o êxtase, o samadhi, quando o indivíduo se une, se funde com o tema da sua meditação, com o objeto da sua meditação e fica realmente aberto para o nascimento do Cristo dentro da sua consciência. Porque a mente que estuda, ouvintes, é como se fosse Nossa Senhora Maria, quando recebeu a visita do arcanjo, que disse que nela haveria de nascer o Filho de Deus. E obviamente que há muito simbolismo nisso, ouvintes, porque a figura feminina na Bíblia, nós já dissemos isso aqui um zilhão de vezes, né? Você que nos ouve sempre aqui no Lux Esotérica já me ouviu falar disso várias vezes. A figura feminina na Bíblia, ouvintes, é um símbolo da nossa alma, do nosso eu superior. Então a mente que faz, ouvintes, o estudo é como se fosse a alma se preparando o espaço, seu útero, para o nascimento de um ser divino, da chegada do eu superior, o verdadeiro Cristo que há de nascer no indivíduo. Isso, ouvintes, só pode acontecer, esse parto só vai acontecer se a pessoa realmente meditar, né? Não há outro caminho, ouvintes, apesar de existirem yogas práticas, né, como a Karma Yoga, onde a pessoa pratica, ouvintes, atos benévolos, que tem a ver até com outro estágio que nós vamos comentar. Há inúmeras yogas, há inúmeros exercícios de êxtase extáticos, há práticas de ascese que levam o ser humano a
conectar com o seu eu superior. Mas acima da meditação não existe, ouvintes. Existem vários tipos de meditação que se adequam aos diferentes temperamentos e nós devemos procurar aquela yoga, aquela meditação, aquela prática religiosa que realmente nos abra esse caminho. E quando, ouvintes, e depois do nascimento desse ser divino no âmago da nossa mente, aí, ouvintes, tem que entrar exatamente esse preceito moral, teosófico, esotérico que Madame Blavatsky diz. Porque o terceiro pilar, né, do progresso espiritual, do despertar dos chakras do nosso ser interno é exatamente o serviço. O serviço ao nosso semelhante, quer seja a nossa família, a nossa comunidade, ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso país, ao planeta Terra, ouvintes, ao universo, aonde a pessoa puder despejar aquilo que ela vivenciou, aquela energia que ela recebeu, ouvintes, ela deve doar, ela deve fazer essa energia circular, ouvintes. Nenhuma energia do universo pode ficar presa, nem as bênçãos que nós recebemos não são exatamente nossas, não são nossas posses, é uma energia que nós devemos repassar para o nosso semelhante. Então, Blavatsky complementa esse aspecto falando então dos deveres que o teósofo, que o espírita, o Rosa Cruz, o maçom, o espiritualista, ouvintes em geral, tem que praticar. Ela nos diz: o primeiro dos deveres teosóficos é o de cumprir o próprio dever para com todos os homens, e principalmente com aquelas pessoas com as quais temos obrigações especiais, seja por tê-las assumido voluntariamente, como por exemplo os laços do matrimônio, seja por termos sido ligados a elas pelo destino, como as que devemos aos nossos pais ou parentes. Ou seja, o primeiro local para se cumprir o dever é, ouvintes, com a nossa família, com os entes queridos ou não queridos, ou mais que são pessoas que estão relacionadas com o nosso karma imediato. E Blavatsky começa então a aprofundar esse tema dizendo: deve-se reprimir e vencer ao seu inferior por intermédio do superior, purificar-se interna e moralmente, não temer a ninguém nem a nada além do tribunal de sua própria consciência, não fazer nada pela metade, isto é, quando se acredita fazer uma coisa boa, deve-se fazê-la aberta e francamente, e se isso for uma coisa má, apartar-se dela completamente. E entre aspas está aqui: é dever de um teósofo aliviar sua carga pensando no sábio aforismo de Epiteto, que diz: não te deixes apartar de teu dever por qualquer reflexão que possa fazer a teu respeito o nécio mundo, né? Porque suas censuras não estão em teu poder e consequentemente não deve lhe importar em nada. Fecha aspas aí a citação de Epiteto. E continua: nenhum homem pode dizer que nada pode fazer pelos demais, sob nenhum pretexto. E abre-se aqui outra aspas: cumprindo sua obrigação na ocasião conveniente, o homem pode tornar-se credor do mundo. Fecha aspas. Disse um escritor inglês: um jarro d'água oferecido a tempo ao viajante sedento
é mais valioso e digno que uma dúzia de manjares oferecidos a pessoas que podem pagar por eles. Um homem que não sinta isto jamais será teósofo. Poderá, entretanto, continuar sendo membro de nossa sociedade ou de qualquer outra entidade espiritualista. Não temos regras para obrigar um homem a ser um teósofo prático se este não deseja ser. Então, ouvintes, se confirma nas linhas de Blavatsky aquilo que foi pregado pelos grandes instrutores e se contrapondo, ouvintes, a muitos pensadores que acham que a teosofia, que o esoterismo e os ensinamentos teosóficos em geral são anticristãos ou que estão aí para relativizar, para tirar do altar, né, da espiritualidade o Mestre Jesus. Muito pelo contrário. Os verdadeiros teósofos, teosofistas, praticam as verdades espirituais das religiões, não só as da sua, mas também as das outras, porque os verdadeiros teósofos estudam comparativamente as religiões e veem, ouvintes, que as grandes verdades espirituais são as mesmas e são pregadas por todas as grandes religiões do mundo, sem exceção, e praticá-las, ouvintes, e principalmente ser caridoso, fazer autossacrifício, ser abnegado, pensar no outro em primeiro lugar do que em si mesmo, ouvintes, é a maneira de realmente servir o semelhante, é a única forma, ouvintes, de abrir o chakra do coração, aonde está a nossa chispa divina. A pessoa que for egoísta, a pessoa que pensar em si mesmo em primeiro lugar, que acha que está evoluindo e que as outras pessoas estão ficando para trás, ouvintes, essa pessoa está absolutamente, completamente enganada e mal paga, totalmente sepultada dentro do cemitério, ouvintes, das trevas da ignorância. Porque, ouvintes, a única coisa que abre o caminho para a nossa chispa divina é esse serviço ao próximo. No caminho da ida, nós fizemos de tudo para obter, para reter, para sermos ricos, para termos posses, para termos poder, para saber mais do que os outros, para ter mais do que os outros, para competir, para sermos líderes, para sermos o top, ouvintes, para estarmos lá no alto. Mas quando a pessoa começa a voltar, quando ela dá a meia volta e começa o caminho de retorno para o mundo espiritual, ouvintes, é tudo ao contrário. A pessoa precisa se entregar, ela precisa doar, ela precisa imitar a fonte de todas as coisas, que é o sol, não só físico, mas espiritual. Ela precisa, ouvintes, pensar que ela está conectada com toda a natureza e ela não precisa, ouvintes, mais amar para reter, mas precisa amar para transbordar e fazer passar mais energia por dentro do chakra do seu coração. Então ela se anula, ouvintes, e assim ela cresce. Morre a semente e nasce a frondosa árvore da verdadeira espiritualidade. Mas nós vamos continuar falando disso, ouvintes, no nosso segundo bloco. Como sempre, aí o tempo vai avançando muito rapidamente. Vamos fazer aquele intervalinho. Vai ficar aqui uma vez mais aquele convite da loja esotérica virtual
para você que quer nos apoiar, mantendo a nossa rádio, o nosso programa, as nossas diversas iniciativas na internet, com o seu patrocínio, mandando energia, e nós vamos mandar muita energia, brindes muito interessantes que vocês vão ouvir a esse respeito nesse nosso intervalo. Até já, ouvintes, no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a audiência de todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM, transmitida pela internet, que tem não só esse canal principal que transmite durante todo o dia a música da nova era, mas também temos aqui mais 4 canais que estão sempre a serviço da qualidade de vida de vocês. Temos o canal de música popular brasileira, de música clássica, de cantos gregorianos e de mantras.
Tudo isso, ouvintes, patrocinado pelos associados e simpatizantes da Levir. Agradecemos muitíssimo o apoio que tem sido nos concedido. Aí, com uma pequena semestralidade, nós temos sido capazes de manter e de expandir esse trabalho, ouvintes, mantendo a tocha da sabedoria esotérica brilhando aqui das noites da nossa programação. E uma vez mais enviamos aí as nossas saudações ao pessoal que está curtindo o nosso grupo no Facebook e curtiram aí. Antes de iniciar o nosso programa, nós postamos lá uma pequena lembrança que o nosso programa ia entrar no ar, e foi curtida pela Lu Bortoletti, pelo Bartô Júnior, pelo Gé Barros, pela Eunice Assis, pela Sônia Gaudiano, a Valéria Silva, o Aldemar Souza, o Linésio Júnior, o Hamilton Cardoso e a Tainá Tavares. Muito obrigado pelo prestígio de vocês, e todos os outros ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando nessa jornada pelos temas blavatskianos do livro A Doutrina Teosófica. E vamos retomar, ouvintes, falando mais sobre os deveres morais, a verdadeira ética que brota dos ensinamentos teosóficos. E o próximo item dessa ética esotérica, ouvintes, é o sacrifício, né? Que é justamente o aprofundamento do serviço ao nosso semelhante. Sobre ela, Blavatsky disse aqui: a teosofia considera o sacrifício individual pelo bem de muitos como muito superior à abnegação sectária e também a dedicação a ideias, né, limitadas, como, por exemplo, a de salvar os pagãos da condenação, né, entre aspas. E ela cita aqui, e diz ela: aliviou, né, o padre Damião, né, um jovem que se sacrificou para aliviar os sofrimentos de leprosos em Molokai, né? Ele aliviou e proporcionou uma relativa felicidade a milhares de pobres desgraçados. Consolou-os mental e fisicamente. Derramou um raio de luz na tenebrosa noite terrível de uma existência, né? Que é, né, uma obra que nós vimos tão claramente na vida de Madre Teresa de Calcutá, ou então aqui no Brasil a irmã Dulce, né? Como as pessoas que assim se autodedicaram, né, realmente aliviaram a dor de tantas e tantas pessoas desgraçadas pelo karma, né, de coisas que elas mesmas colocaram em movimento em vidas passadas e as trouxeram até essa situação. Nós temos que ser coerentes com a lei do karma, ouvintes. Deus está, obviamente, inocente nessa situação. Quem está realmente nessa situação, ouvintes, é por completa e total incompetência do seu próprio ser de cumprir com os desígnios do seu ser interno. E Blavatsky coloca, então, eles aliviaram uma vida cuja amargura não é comparável a nenhuma outra nos anais do sofrimento humano. Então ela diz que esse padre Damião era um verdadeiro teósofo e sua memória viverá eternamente em nós. Consideramos esse pobre sacerdote belga como sendo incomensuravelmente mais elevado
que, por exemplo, aqueles sinceros, porém insensatos e inúteis missionários que sacrificam as suas vidas nas ilhas dos mares do sul da China. Que bem, né, esses missionários lograram. Nas primeiras, lidavam com seres ainda inaptos para a recepção de qualquer verdade. E no segundo caso, tratava-se de uma nação cujos princípios de filosofia religiosa são tão elevados como quaisquer outros. Se quisessem aqueles que os possuem seguir o modelo de Confúcio e outros sábios de sua raça. Morreram vítimas de canibais e de selvagens, ou do fanatismo e ódio populares, enquanto que se tivessem ido aos tugúrios de Whitechapel, né, em Londres, ou outra daquelas localidades que param e apodrecem sobre o brilhante sol de nossa civilização, cheias de selvagens cristãos e de lepra mental, teriam podido executar um verdadeiro bem e ter conservado sua vida para uma causa melhor e mais digna, né? Com certeza, Blavatsky aqui, com a sua famosa verve, né, ela coloca, ouvintes, que se dedicar aos pobres, aos desvalidos, é realmente muito mais apropriado para um espiritualista do que tentar converter alguém a uma fé, a uma filosofia, a uma ideologia, né? Porque hoje em dia é muito mais comum a pessoa tentar convencer a pessoa a se converter a uma ideologia qualquer. E infelizmente nós vemos também, ouvintes, até aqueles que pregam o materialismo como grande objetivo das vidas das pessoas, né? E isso realmente é mais lamentável ainda, nós vemos pessoas que são pregadores, ouvintes, de uma vida que espera as bênçãos de Deus apenas sobre a sua vida material. Quando, na verdade, ouvintes, se essas pessoas, principalmente aqui no Ocidente, se elas fossem realmente cristãs, elas teriam compreendido aquilo que está muito bem esclarecido pelo próprio Mestre Jesus quando lhe foi indagado, né, se elas deviam contribuir, pagar os impostos, né, que eram altíssimos na época e continuam sendo até os dias de hoje. Jesus disse, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim, ouvintes, ficou muito bem estabelecido que as coisas desse mundo nós devemos a esse mundo. Então, achar que a pessoa é abençoada porque ela está desenvolvendo uma vida econômica, uma vida financeira, ou adquirindo bens, tendo um bom emprego, e isso, ouvintes, considerar isso como bênção divina ouvintes, descartar as próprias ideias que Jesus colocou, não só nessa passagem, mas também quando ele disse a um judeu rico daquela época, que foi Nicodemos, quando ele indagou a Jesus como ele poderia segui-lo. Jesus disse: segue as leis, né, os preceitos da lei mosaica. E ele disse que já seguia. Então ele disse: então vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e me segue. E aí relata
a Santa Escritura, que Nicodemos ficou muito triste, porque ele era um homem muito rico, muito abastado. E é isso, ouvintes, que é um sumário da verdadeira senda do retorno. Ou seja, se ele quisesse seguir o Cristo, seguir realmente o seu ser interno, ele teria que se livrar, né, daquele apego, né? Não que ele tivesse que realmente vender 100% de tudo que ele tivesse e passasse a mendigar ou andar, né, quase que selvagemente, quase como um ermitão, como Jesus fazia, não é? Sendo esse nomadismo, se comportando como um nômade, se deslocando pelo mundo, pedindo esmola para sobreviver. Mas sim que ele se desapegasse realmente de coração. E, infelizmente, ouvintes, ele não cumpriu esse princípio, porque ele não entendeu realmente o que verdadeiramente isso significava. Mas Blavatsky continua aqui. Se dispuséssemos de meios para tanto, erigiríamos uma estátua do Padre Damião, santo, verdadeiro e prático. Perpetuaríamos sua memória para sempre como exemplo vivo de heroísmo teosófico, de compaixão e autossacrifício budista e cristão. Porém, uma distinção deve ser estabelecida, nos diz Blavatsky. Nenhum homem tem direito de deixar-se morrer de fome para que outro possa alimentar-se, a não ser que a vida deste último seja, de maneira evidente, de maior utilidade aos outros do que a sua. Porém, é seu dever sacrificar seu próprio bem-estar e trabalhar pelos demais se estes são incapazes de fazer. É seu dever dar tudo quanto tenha, completamente, se não tem serventia a ninguém além de si mesmo, no caso de guardá-lo egoisticamente. A teosofia ensina a abnegação, porém não o autossacrifício impulsivo e inútil, e nem justifica o fanatismo. Ou seja, ninguém precisa se suicidar, ouvintes, para salvar o mundo. Mas o que se pede é que a pessoa realmente progrida tanto a nível espiritual que ela possa, ouvintes, fazer exatamente o sacrifício e entendê-lo, ouvintes, como o sacro ofício, né? Que é o trabalho sagrado de se limitar, ouvintes, assim como Deus, né, o grande Logos solar, ele se limita na sua consciência para que esse universo, esse sistema solar que nós estamos, possa existir. Ele só existe porque ele faz o sublime sacrifício. E de nós, ouvintes, é também requerido fazer alguma coisa nesse sentido. Mas também há, ouvintes, a caridade, essa que é uma ideia e uma ação, ouvintes, muito prática. E Blavatsky vai nos falar sobre isso agora. Diz Blavatsky: as ideias da teosofia acerca da caridade significam esforço pessoal para os demais, compaixão e bondade pessoais, interesse pessoal no bem-estar e prosperidade dos que sofrem, previsão e ajuda pessoais em suas penas e necessidades. Os teósofos não acreditam na eficiência do sistema de dar dinheiro por intermediários. Acreditam aumentar 100% o poder do dinheiro e sua eficácia pelo nosso contato e simpatia pessoais com os que necessitam. Creem no alívio da alma, tanto, se não mais, que aquele do estômago, porque o agradecimento promove o maior bem naquele que o expressa
que naquele que o faz sentir? Onde está o agradecimento que vossos milhões de libras esterlinas deveriam ter despertado, ou os bons sentimentos provocados por eles? Porventura, no ódio que o pobre do East End sente pelo rico? No aumento do partido da anarquia e da desordem, ou nessas centenas de operárias vítimas dos sistemas do suor, obrigadas a andar pelas ruas diariamente para ganhar o sustento? Acreditamos que um bom livro que oferece às pessoas matéria para pensar, que fortalece e torna mais clara sua mente, facilitando-lhes o entendimento de verdades sentidas de maneira vaga, porém sem que as pudesse formular, produz um bem real e substancial. Relativamente ao que chamais de atos práticos de caridade em favor de nossos semelhantes, fazemos o pouco que podemos. Porém, como já disse, a maior parte de nossos irmãos é pobre, e a sociedade que Madame Blavatsky fundou, a Sociedade Teosófica, por si mesma não tem recursos suficientes para contratar gente dedicada a seu serviço. Todos os que nos esforçamos para fazê-lo, damos trabalho gratuitamente, e em muitíssimos casos também nosso dinheiro. Os poucos que reúnem condições de fazer o que se chama vulgarmente atos de caridade, seguem os preceitos budistas e trabalham por si próprios, porém não por procuração ou subscrevendo publicamente a obras caritativas. O teósofo deve, antes de mais nada, esquecer sua personalidade. E aí, ouvintes, está realmente uma questão prática, mas que oferece desafios para o esoterista, porque muitos realmente não compreendem exatamente o que é a verdadeira caridade, que é, inclusive, uma das 3 virtudes cristãs, chamadas virtudes teologais, juntamente com a fé e a esperança. A caridade é, ouvintes, um ato de elevação espiritual. Mas Blavatsky menciona o budismo aqui, ouvintes, para que nós compreendamos aquilo que ensinou o Buda, que é muito melhor ensinar a pescar do que simplesmente dar o peixe para quem tem fome. É óbvio que você vai, no primeiro momento, sanar a fome do indivíduo, mas é preciso dar elementos para a sua salvação, para a sua elevação. Daí, ouvintes, que caridade não é só dar esmola, não é só fazer contribuições, pagar entidades, ou pingar uma moedinha no chapéu ou no copinho de alguém que está ali sentado no chão com as suas feridas expostas, ou aqueles que vagam nos cruzamentos com crianças de tenra idade nos seus braços, esmolando a sua sobrevivência. Não é isso, ouvintes, simplesmente que significa a caridade, mas é sim uma das características mais profundas que há no ser humano, que é uma relação de amor que deve existir. Porque se não for, ouvintes, a caridade uma verdadeira relação de amor, que é, ouvintes, aquela relação com aqueles que sofrem, que é a relação da compaixão, então a caridade falha, ouvintes. Então, oferecer também, ouvintes, um livro para uma pessoa
ouvir principalmente as outras pessoas, permitir que elas desabafem, que muitas vezes o sofrimento que está no peito de uma pessoa precisa ser projetado para fora, e nós temos que fazer o sacrifício, a caridade de suportar o sofrimento do semelhante na forma das suas palavras, mas fundamentalmente seguir essa ética budista, que é a de ensinar a pescar antes, né, do que simplesmente dar o peixe. E também, como recomendou o Buda e também fez o Cristo, quando esteve ali naquela situação terrível com Maria Madalena, né, segundo constam os evangelhos canônicos, né? E se não foi Maria Madalena, se foi lá a mulher adúltera, né, que estava ali para ser apedrejada, disse Jesus, né? Quem não tiver pecados, que lance a primeira pedra. E depois que todo mundo foi embora, porque obviamente que todo mundo é pecador, Jesus foi muito apropriado em dizer para aquela mulher, para a adúltera: a partir de agora, se realmente compreendeis o que aconteceu, não peques mais. Então o Buda também ensinou isso. Aquele que estiver fazendo mal deve se abster do mal e deve começar a praticar o bem. E para terminar, ouvintes, esse assunto, temos aqui aquilo que Blavatsky chama das chaves da fraternidade. E sobre elas, Blavatsky nos diz: os 4 elos da cadeia dourada que deveria unir a humanidade, fazendo dela uma só família e uma fraternidade universal, são a unidade e causalidade universais, a solidariedade humana, a lei do karma e também o princípio da reencarnação. E pergunta ela como essas 4 coisas, né? A unidade e causalidade, a solidariedade, o karma e a reencarnação, como isso seriam elos que fariam, ouvintes, a fraternidade universal prevalecer. Nos diz aqui Blavatsky: no estado atual da sociedade humana, particularmente nos países chamados civilizados, esbarramos continuamente com grandes massas que sofrem por efeito da miséria, da pobreza e das enfermidades. Suas condições físicas são miseráveis e suas faculdades mentais e espirituais frequentemente inativas. Por outro lado, muitas pessoas que ocupam o extremo oposto na escala social vivem indiferentes, entregues ao luxo material e à complacência egoísta. Nenhuma dessas formas de existência é o fruto de pura causalidade. Ambas são efeito das condições que rodeiam aqueles que estão sujeitos a elas. Se o abandono do dever social, por um lado, tem relação muito íntima com o progresso interrompido do outro. Na sociologia, como em todos os ramos da verdadeira ciência, a lei da causalidade universal é exata. Porém, esta causalidade implica como consequência lógica a solidariedade humana, na qual muito insiste a teosofia. Se a ação de uma pessoa provoca reflexos na vida de todas as demais, e esta é a verdadeira ciência científica, então somente com a conversão de todos os homens em irmãos e praticando todos diariamente a verdadeira fraternidade é que se alcançará a solidariedade humana real, em que se estriba e enraiza a perfeição da nossa civilização, da nossa raça humana. Esta ação mútua
esta verdadeira fraternidade em que cada um deve viver para todos e todos para um, consiste num dos princípios teosóficos fundamentais e que todo teósofo deveria obrigar-se não apenas a ensinar, mas verdadeiramente a aplicar praticamente na vida. São essas, ouvintes, as fundações, os pilares realmente de uma civilização espiritualizada que está por vir. A fraternidade universal deve ser realmente praticada. E as condições, ouvintes, dos seres humanos se devem exatamente às causas que eles colocaram em ação. Então, quanto mais justiça, quanto mais equanimidade, quanto mais igualdade houver, né? Quanto mais aqueles princípios da Revolução Francesa prevalecerem, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, maior, ouvinte, será a elevação da humanidade. E sabendo que há a lei do karma, que traz, ouvintes, para os homens aquilo que eles semeiam, e sabendo que há a reencarnação, que as nossas almas retornarão aqui e criarão novos corpos, novas personalidades, então aí o ciclo se complementa, ouvintes, e a verdadeira ética, a verdadeira moral universal, que não é só espiritual, ouvintes, é uma lei do universo. Que nós, seres humanos, por termos a autoconsciência, de termos esse poder da cognição, da memória, tão desenvolvidos, nós temos que fazer prevalecer e impedir, ouvintes, lamentavelmente, a autodestruição que muitas vezes parece eminente na humanidade, que tem tantas armas de destruição em massa, e evitando, ouvintes, né, aquilo que já foi mencionado, o fanatismo, essa coisa que está ainda presente tão forte no mundo, que leva tantas pessoas a serem terroristas, né? Nós já poderíamos ter superado isso se a verdadeira fraternidade prevalecesse. Então vamos ser fraternos com aqueles que estão próximos a nós, vamos nos sacrificar, vamos dar a mão para o nosso semelhante naquilo que ele precisar. Se for alguma coisa física, se for um ombro amigo, no campo sentimental, a amizade, e no campo intelectual, vamos propagar os princípios superiores para que essas pessoas possam se elevar. Se cada um for efetivo nas suas imediações, ouvintes, com o passar do tempo, com certeza, a humanidade vai caminhar para uma civilização mais espiritualizada, que tenha a ética esotérica espiritual como seu fundamento. E, ouvintes, termina aqui mais um programa. Agradecemos a audiência, o prestígio de todos vocês, e vou convocá-los para fazermos a nossa última vibração, encerrando de uma forma espiritual mais este programa Lux Esotérica. Vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, procurando compreender e internalizar as palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz.
paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes. Envio a todos a bênção do grande instrutor do mundo, que humildemente nós temos a oportunidade de sermos sacerdotes, pontífices dos seus sacramentos, das suas bênçãos para o mundo. Que essa luz, ouvintes, que é a espiritualidade dentro de vocês, a luz esotérica que dá nome a esse programa, se desperte cada vez mais, sempre que vocês a invocarem, sempre que vocês praticarem esses preceitos que nós estamos estudando aqui sempre com vocês. Ficamos por aqui, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso. Aguardamos vocês nas nossas próximas edições. Fique agora com a música da nova era, 5 canais de música, sempre com muita interatividade aqui da Esotérica FM. E por final, aqui de Osmar de Carvalho, segue aquele forte, aquele carinhoso, fraternal abraço para todos vocês. É virtual, mas é muito real, ouvintes. Muita energia nós enviamos para vocês e com certeza nós também recebemos uma ótima retribuição de todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Os esperamos lá, queridos e queridas ouvintes.